Em agosto de 1347, uma década após o início da Guerra dos 100 Anos, a cidade portuária de Calais se rendeu ao rei Eduardo III da Inglaterra após um cerco de 11 meses. Quando o prefeito de Calais e 5 de seus concidadãos entregaram as chaves da cidade a Eduardo, o rei ordenou a execução deles como punição pela recusa em se submeterem. Enquanto Eduardo recusava os pedidos de amigos próximos para poupá-los, sua rainha grávida, Filipa de Hainaut, caiu de joelhos. Ela implorou ao marido: "Pelo filho da Santa Maria e pelo amor que tem por mim, queira ter misericórdia desses 6 homens." Eduardo, um dos maiores reis guerreiros da Inglaterra, foi tocado pela intervenção de sua esposa e cedeu. A história dos cidadãos ou burgueses de Calais é considerada uma demonstração vívida do poder das rainhas na Idade Média. No entanto, o poder e a influência de Filipa como rainha da Inglaterra não se limitaram a esse único acontecimento. Ela atuou efetivamente como representante de Eduardo, como líder política e militar, enquanto ele estava ausente em campanha, e suas conexões dinásticas no continente a tornaram uma diplomata valiosa. Filipa e Eduardo eram felizes no casamento, e ela cumpriu seu papel dinástico de forma eficaz ao ter vários filhos homens, que sobreviveram para garantir o futuro da casa de Plantageneta. No entanto, a habilidade de Filipa em gerar filhos também prepararia o terreno para as amargas lutas internas que dividiriam o reino inglês no século após sua morte. Esta é a história de Filipa de Hainaut, rainha da Inglaterra. A mulher conhecida na história como Filipa de Hainaut nasceu em Valenciennes, no condado de Hainaut, nas terras fronteiriças ocidentais do Sacro Império Romano. Embora o condado histórico dê nome à atual província belga de Hainaut, a cidade natal de Filipa, Valenciennes, faz parte da França desde o século XVII. Embora a data de nascimento aceita seja 24 de junho de 1314, isso é improvável. A rainha tinha quase 14 anos quando se casou em janeiro de 1328, de acordo com o cronista Jean Froissart, que foi patrocinado por Filipa na década de 1360. Em 1319, o rei Eduardo II da Inglaterra enviou o bispo de Exeter, Walter Stapleton, à corte de Hainaut para avaliar a adequação das filhas do conde como possíveis esposas para o príncipe Eduardo, o futuro Eduardo III. Ele deixou um relato detalhado sobre uma das filhas do conde, que completaria 9 anos no próximo dia de São João. Isso colocaria a data de nascimento de Filipa em 24 de junho de 1310 ou 1311. Embora esse relato tenha sido posteriormente entendido como uma descrição de Filipa, já que ela mais tarde se casou com Eduardo, estudos modernos indicam que Stapleton estava se referindo à irmã mais velha de Filipa, Margareta. Com base no relato de Froissart, a biógrafa de Filipa, Catherine Warner, argumenta que ela nasceu entre janeiro e março de 1314. O pai de Filipa, Conde Guilherme I de Hainaut, era membro da Casa de Avignon, cujas propriedades ancestrais ficavam na vila de Avignon-sur-Epte, no norte da França. Além dos condados de Hainaut e Avignon, Guilherme também governava os condados de Holanda e Zelândia e passou grande parte de sua vida em guerra com o Conde de Flandres. Em 1305, ele se casou com Joana de Valois, neta do rei Filipe III da França. Quando a linha masculina da Casa de Capeto foi extinta em 1328, o irmão de Joana tornou-se o rei Filipe VI da França, afirmando seus direitos sobre os de seu primo distante, Eduardo III da Inglaterra. As reivindicações rivais do tio e do marido de Filipa ao trono da França desencadeariam um conflito anglo-francês que duraria mais de um século. Filipa cresceu em uma família grande com 8 ou 9 irmãos de pai e mãe, dos quais cerca da metade sobreviveu até a idade adulta.
O pai dela, o conde Guilherme, também teve pelo menos 8 filhos ilegítimos, que ele reconheceu como seus e pode ter criado em sua casa. O conde Guilherme governava um conjunto de pequenos, mas ricos condados nos Países Baixos, que deviam sua prosperidade à relação comercial com a Inglaterra através do Mar do Norte. Não foi surpresa que o rei Eduardo II da Inglaterra tenha buscado a mão de uma das filhas de Guilherme para seu filho e herdeiro no final da década de 1310. O relato detalhado do bispo Stapleton sobre a filha de Guilherme em 1319 observou que a garota tinha a pele morena por todo o corpo, muito parecida com o pai. A descrição do bispo sobre a garota Ainu incentivou a ideia de que Filipa tinha ascendência africana, e ela foi incluída de forma controversa no projeto 100 Grandes Negros Britânicos em 2003. Embora os ancestrais maternos de Filipa incluíssem não apenas europeus do sul de pele mais escura, mas também um chefe dos cumanos, um povo nômade túrquico da Ásia Central, nada disso indica ascendência africana. Isso também não explica a aparente pele escura do conde Guilherme, que era exclusivamente de ascendência do norte da Europa. Embora ainda não esteja claro o que Stapleton quis dizer ao descrever o conde de Hainaut e sua filha como tendo pele morena por todo o corpo. Catherine Warner observa que não há nenhuma fonte durante o reinado de Filipa como rainha que comente sobre sua aparência ser fora do comum. Filipa cresceu em uma época de grande incerteza na política da Europa Ocidental. Os aristocratas medievais viajavam entre suas propriedades, e a infância de Filipa foi dividida entre Valenciennes e as propriedades de seu pai, na Holanda. Filipa falava francês e flamengo, e provavelmente conhecia os romances arturianos e os textos religiosos da pequena biblioteca de seu pai. Em 1323, o conde Guilherme fez as pazes com o conde de Flandres ao abrir mão de sua reivindicação sobre Flandres em troca do reconhecimento formal como conde da Zelândia. Isso deu a Guilherme a oportunidade de arranjar casamentos vantajosos para suas filhas. Provavelmente, Filipa se juntou à sua família na cerimônia de casamento duplo em Colônia, em fevereiro de 1324, onde suas irmãs mais velhas, Margarida e Joana, se casaram com Ludwig, o quarto da Baviera, e Wilhelm de Jülich, respectivamente. O Ludwig, de 42 anos, era um dos homens mais poderosos da Europa. Ele havia derrotado recentemente seu primo e rival, Frederico da Áustria, consolidando sua reivindicação como rei da Alemanha. Wilhelm de Jülich também era herdeiro do condado de Jülich, que ficava na fronteira atual entre a Alemanha e os Países Baixos. Filipa pode ter comparecido ao casamento dos primos de sua mãe, o rei Carlos IV da França, e Joana de Efroy, em Paris, no dia 5 de julho de 1324. O mais novo dos 3 filhos do rei Filipe IV, Carlos, subiu ao trono depois que seus irmãos mais velhos morreram sem deixar herdeiros. Por isso, ele estava desesperado por um filho para manter sua linhagem. Em dezembro de 1325, Filipa acompanhou sua mãe a Paris para visitar seu avô moribundo, Carlos de Valois. Durante sua estadia na capital francesa, Filipa provavelmente conheceu Eduardo de Windsor, o herdeiro do trono inglês, e sua mãe, a rainha Isabel, que era irmã do rei da França. Isabel tinha viajado para a França para negociar um acordo de paz entre seu marido e seu irmão, mas não tinha pressa de voltar para casa. Ela ficou horrorizada com a influência do cortesão e suposto amante de Eduardo II, Hugo de Despenser, o jovem. Hugo Despenser usou sua posição privilegiada para se apropriar das terras dos principais aristocratas e até mesmo da própria rainha. No final de 1325, Isabel fez um ultimato e declarou que permaneceria na França até que Eduardo demitisse Despenser. A jovem Filipa seria uma das principais figuras no escândalo que envergonhou a corte inglesa. O príncipe Eduardo acompanhou sua mãe à França para prestar homenagem ao rei da França pelo ducado da Aquitânia, que agora estava reduzido à região da Gasconha. Embora Eduardo já estivesse prometido a uma princesa espanhola, Isabel pode ter mantido correspondência com a corte de Anjou sobre a possibilidade de uma união entre Eduardo e Filipa, mesmo antes desta última chegar a Paris com sua mãe.
Um acordo não oficial parece ter sido feito em dezembro de 1325, quando Joana e Filipa estavam na França, sugerindo que Filipa conheceu seu futuro marido pela primeira vez. O casal pode ter se encontrado uma segunda vez na coroação de Joana de Effroy como rainha da França, em maio de 1326, embora a presença de Filipa seja incerta. As negociações matrimoniais não poderiam ter ocorrido sem o conhecimento do pai de Filipa, o conde Guilherme. Somente ele poderia fornecer os homens e navios para uma invasão da Inglaterra, e ele estava em maus termos com o rei Eduardo desde o início dos anos 1320. As relações entre os dois governantes se deterioraram devido a ataques de piratas no Mar do Norte. Além disso, a perspectiva de ter o herdeiro do trono inglês como genro era atraente o suficiente para incentivá-lo a se juntar à rebelião contra o soberano ungido da Inglaterra. No final de 1325, Isabel ganhou outro aliado poderoso em Roger Mortimer, um nobre inglês que havia escapado da Torre de Londres após uma rebelião mal sucedida para remover Hugo Despenser. Filipa pode ter conhecido Mortimer no início de 1326, enquanto ele estava em Hainault para discutir planos de invasão com o conde Guilherme. Isabel e Eduardo visitaram a corte de Hainault no verão e, em 27 de agosto, Eduardo e Filipa ficaram formalmente noivos na cidade de Mons. Mesmo antes de receber notícias do noivado não autorizado, o rei Eduardo escreveu ao filho exigindo que ele retornasse à Inglaterra. Mesmo que o príncipe de 13 anos quisesse fazer isso, ele era praticamente um prisioneiro de sua mãe e tinha pouca escolha. No dia 24 de setembro de 1326, Isabela e Mortimer lançaram sua bem-sucedida invasão à Inglaterra. Exatamente 2 meses depois, Hugh Despenser foi executado de forma horrível. Enquanto a dupla assumia o controle efetivo do reino, o destino de Eduardo II permanecia em aberto. Em janeiro de 1327, Eduardo foi forçado a abdicar do trono em favor de seu filho adolescente, que foi coroado como rei Eduardo III em 1º de fevereiro de 1327. O monarca deposto, conhecido como Eduardo de Carnarvon por causa de seu local de nascimento no país de Gales, viveu com relativo conforto no castelo de Berkeley, em Gloucestershire, até sua misteriosa morte em setembro de 1327. Eduardo III, mais tarde, anunciou que seu pai havia sido assassinado, e o apreço do falecido rei pela companhia masculina inspirou a história apócrifa de que um ferro em brasa teria causado sua morte. Enquanto isso, Filipa passou grande parte de 1327 se preparando para seu casamento com o recém-entronizado Eduardo III. Como Eduardo e Filipa eram primos, o casamento proposto exigia uma dispensa papal, que foi concedida em agosto pelo Papa João XXII em Avignon. Filipa desembarcou em Dover em dezembro de 1327, poucos dias antes do funeral de Eduardo II em Gloucester. Ela e Eduardo III se casaram em York no dia 25 de janeiro de 1328, no primeiro aniversário da ascensão do rei ao trono, um ano antes. Filipa de Hainault, prestes a completar 14 anos agora, era a rainha consorte da Inglaterra. Apesar disso, ela tinha pouca influência em uma corte que permanecia sob o controle de sua sogra, Isabel, e de seu principal conselheiro, Roger Mortimer. Embora o novo regime tivesse eliminado o odiado Despenser, Mortimer e Isabel não eram menos corruptos. Para Eduardo III, a companhia de sua jovem esposa teria sido um alívio bem-vindo diante de sua mãe dominadora e do suposto amante dela. O casamento de Filipa foi apenas um dos 3 grandes eventos em 2 semanas que envolveram a família Hainault e seus parentes próximos. No dia 17 de janeiro de 1328, o cunhado de Filipa, Ludwig da Baviera, foi coroado imperador do Sacro Império Romano em Roma. Como o Papa João XXII em Avignon era inimigo de Ludwig e o havia excomungado, Ludwig foi coroado por um cardeal e instituiu seu próprio antipapa. Uma semana após o casamento, o rei Carlos IV da França morreu aos 33 anos em 1º de fevereiro de 1328, deixando 2 filhas e uma esposa grávida.
Se Joana de Évreux desse à luz um menino, o bebê se tornaria rei da França no momento do nascimento. No fim das contas, Joana deu à luz uma filha em 1º de abril, e com a extinção da linha masculina do rei Filipe IV, o pretendente mais próximo pela linha feminina era o rei Eduardo III da Inglaterra, neto de Filipe, por meio da rainha Isabel. Embora Eduardo tivesse o direito mais forte, as elites francesas jamais poderiam aceitar a possibilidade de o rei da Inglaterra se tornar seu próprio soberano. Em vez disso, eles entronizaram o tio materno de Filipa, Filipe de Valois, que se tornou o rei Filipe VI em 1º de abril de 1328 e foi coroado em Reims em 29 de maio de 1328. Isabel ficou furiosa com a ascensão de Filipe, mas Eduardo não teve escolha a não ser prestar homenagem a Filipe em 1329 para garantir seus domínios franceses de Ponthieu e Aquitânia. Enquanto isso, Filipa recebeu apenas uma modesta pensão anual em abril de 1329 e continuou sob a sombra de sua sogra. O próprio rei Eduardo estava desesperado para exercer seu poder real. Em outubro de 1328, Roger Mortimer tornou-se conde de March, dando-lhe o controle das terras fronteiriças da Inglaterra e do país de Gales. Isso incentivou uma rebelião do grande tio do rei, Henrique, conde de Lancaster, que foi derrotada pelas forças de Mortimer em janeiro de 1329. Embora o fracasso da rebelião de Lancaster tenha fortalecido temporariamente a posição de Mortimer, Eduardo III estava angariando seus próprios apoiadores nos bastidores. Enquanto isso, circulavam rumores de que o ex-rei Eduardo II ainda estava vivo no castelo de Corfe, em Dorset. Isso motivou uma campanha ativa para libertá-lo e restaurá-lo ao trono. Em meio a essas incertezas para o jovem casal real, Filipa engravidou no outono de 1329. Isso forçou Isabel a organizar a coroação de Filipa como rainha da Inglaterra em 18 de fevereiro de 1330 e a conceder a ela o senhorio de Glamorgan, no sul do país de Gales, que havia sido confiscado da viúva de Hugh Despenser. Sem o conhecimento da família real, o tio do rei, Edmundo, conde de Kent, estava conspirando com Guilherme Melton, arcebispo de York, para libertar Eduardo II e restaurá-lo ao poder. A rápida prisão e execução de Kent em março de 1330 é um indício de que o ex-rei ainda estava vivo e continuava sendo uma ameaça ao regime. Mortimer e Isabel estavam presentes no nascimento do filho de Filipa, Eduardo, em 15 de junho de 1330, no Palácio de Woodstock, em Oxfordshire. Embora Eduardo seja conhecido na história como o Príncipe Negro, durante sua vida ele era chamado de Eduardo de Woodstock. O nascimento dele fortaleceu a posição do rei Eduardo e, em 19 de outubro de 1330, o rei e um grupo de cavaleiros leais invadiram os aposentos de Isabel no castelo de Nottingham, enquanto ela se reunia com Mortimer e seus aliados. Mortimer foi preso e levado para a Torre de Londres antes de ser executado por regicídio em 29 de novembro de 1330. Isabel recebeu uma pensão de 3.000 libras por ano e permaneceu em liberdade, embora mantida afastada da corte. O jovem rei estava ansioso para trazer harmonia ao seu reino e restaurou as propriedades dos Despensers, de Henrique de Lancaster e da família do falecido conde de Kent. Décadas depois, Eduardo também reabilitaria a família Mortimer e os traria de volta ao favor real. Com Eduardo agora no controle de seu reino, Filipa assumiu um papel mais proeminente nas glamorosas festividades da corte. Ela recebeu uma série de propriedades que aumentaram sua renda para 4.000 libras por ano, embora isso não fosse suficiente para cobrir as despesas de sua casa. Enquanto recebia valores adicionais do tesouro de Eduardo, suas dívidas continuavam a se acumular cada vez mais. Apesar do custo, as luxuosas festas da corte do jovem casal real inspiraram um sentimento de otimismo após uma década de desordem. O rei Eduardo manteve relações próximas com seus sogros e, no início de 1331, o conde Guilherme de Hainaut foi à França para mediar os desentendimentos entre a Inglaterra e a França. Alguns meses depois, a mãe de Filipa, Joana de Valois, visitou a Inglaterra com sua filha Joana e seu genro, o conde Guilherme de Jülich.
Elas provavelmente participaram da série de torneios de justa que foram realizados no verão de 1331. Em setembro, Filipa estava assistindo a uma justa em Cheapside, em Londres, quando a arquibancada das damas desabou. Embora a coroa da rainha tenha sido danificada, ela convenceu seu marido a não punir os carpinteiros e o torneio continuou na manhã seguinte, após os reparos feitos durante a noite. No final da primavera de 1332, Filipa deu à luz seu segundo filho, uma filha chamada Isabel. Enquanto o casal real estava hospedado no castelo de Nesborough em abril de 1333, Filipa conseguiu um perdão para uma mulher grávida chamada Ana, atriz de Scarborough, que havia sido condenada à forca por roubo. Filipa ganharia uma reputação por interceder em favor de mulheres grávidas ou jovens que enfrentavam a execução. Por volta dessa época, Filipa iniciou sua terceira gravidez e passou o primeiro trimestre no castelo de Bamburgh, enquanto o rei ia à guerra contra o rei Davi II da Escócia, o filho pequeno de Robert Bruce e cunhado do próprio Eduardo. Após recapturar o porto de Berwick-upon-Tweed, Eduardo derrotou um exército escocês na Batalha de Halidon Hill em 18 de julho de 1333. Isso foi uma demonstração precoce de sua habilidade militar. Em janeiro de 1334, Filipa deu à luz sua segunda filha, a quem chamou de Joana em homenagem à sua mãe. Enquanto Eduardo continuava sua guerra na Escócia, o cunhado de Filipa, conde Guilherme de Jülich, juntou-se à campanha de Eduardo em julho e agosto de 1335. Eduardo também recebeu o apoio de Roberto de Artois, que era casado com a meia-irmã homônima da mãe de Filipa, Joana de Valois. Roberto fugiu para o exílio após tentar reivindicar o condado de Artois, falsificando o testamento de seu pai. Enquanto isso, sua esposa Joana foi presa por seu meio-irmão, o rei Filipe da França. Enquanto isso, Eduardo pretendia fortalecer seus laços dinásticos com o continente ao arranjar o casamento de sua filha recém-nascida, Joana, com Frederico, filho do duque Otto da Áustria. Como cunhada do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Filipa poderia influenciar os príncipes alemães sobre o assunto. O casal real permaneceu no norte da Inglaterra durante o Natal de 1335 e Filipa engravidou novamente em abril de 1336. Enquanto Eduardo retomava sua campanha na Escócia durante o verão, Filipa presidiu um conselho real em 2 de setembro de 1336. Para considerar a situação na Escócia, onde Eduardo estava tentando instalar o nobre Eduardo Balliol no trono escocês em troca de cessões de terras. Durante a campanha, o único irmão do rei Eduardo, João de Eltham, o conde da Cornualha, morreu de febre aos 20 anos de idade. As perdas reais continuaram no início de 1337, depois que Filipa deu à luz um filho que viveu pouco tempo chamado Guilherme. Alguns meses depois, o pai de Filipa, o conde Guilherme de Hainaut, morreu em 7 de junho de 1337. Ele foi sucedido por seu único filho sobrevivente, o conde Guilherme II de Hainaut. O fatídico ano de 1337 também testemunhou o início do conflito entre a Inglaterra e a França, conhecido como a Guerra dos 100 Anos. Isso começou quando Filipe VI confiscou o ducado da Aquitânia de Eduardo III em resposta à recusa deste em entregar o fugitivo Roberto de Artois. Em resposta, Eduardo retomou sua reivindicação sobre toda a França e declarou guerra a Filipe. Entre julho de 1338 e novembro de 1340, Eduardo esteve frequentemente no continente em busca de aliados. Filipa acompanhou seu marido nessas missões diplomáticas como companheira pessoal, conselheira política de confiança e elo com seus parentes influentes no continente. Pouco depois de sua chegada a Antuérpia, em julho de 1338, os aposentos do casal real pegaram fogo e eles tiveram que fugir em roupas de dormir. Filipa permaneceu em Antuérpia para dar à luz seu segundo filho sobrevivente em novembro, que recebeu o nome incomum de Leonel, em homenagem ao cavaleiro arturiano. Durante os estágios finais da gravidez da rainha, Eduardo subiu o rio Reno de barco com seu cunhado Guilherme de Jülich, a quem ele concedeu o título de Conde de Cambridge.
Na cidade de Colônia, onde o irmão mais novo de Guilherme era arcebispo, o rei prestou culto no Santuário dos Três Reis, na catedral da cidade. Em setembro, Eduardo se encontrou com Luís da Baviera e altos príncipes imperiais em Koblenz, onde conseguiu uma aliança contra a França e uma nomeação como vigário do imperador do Sacro Império Romano. Durante a estadia de Eduardo em Koblenz, ele conheceu um homem chamado Guilherme Legalis, ou Guilherme, o Galês, que afirmava ser o pai do rei. A chamada Carta Fiete, escrita por um notário papal ao rei Eduardo III por volta de 1337, afirmava que o deposto Eduardo II havia escapado do castelo de Berkeley. De lá, ele fugiu para o continente antes de se estabelecer no norte da Itália. Registros reais sugerem que esse Guilherme poderia ter acompanhado o rei até Antuérpia, onde ele pode ter conhecido Filipa. Após engravidar pela sexta vez no final da primavera de 1339, Filipa passou o inverno em Lovaina. Lá, ela se encontrou com seu irmão, o conde Guilherme II, e sua mãe Joana, que havia se retirado para a abadia de Fontenelle, perto de Valenciennes, após a morte do marido. No dia 26 de janeiro de 1340, a família real chegou à cidade flamenga de Gante, onde Eduardo III foi oficialmente proclamado rei da França. No dia 6 de março de 1340, Filipa deu à luz seu filho João, conhecido na história como João de Gante. 3 meses depois, o rei Eduardo III conquistou uma grande vitória naval sobre os franceses na Batalha de Sluis, em 24 de junho de 1340. Em setembro, enquanto os ingleses sitiavam os franceses em Tournai, Eduardo conheceu Joana de Valois, que conseguiu negociar uma trégua anglo-francesa. Isso permitiu que Eduardo e Filipa retornassem à Inglaterra em novembro de 1340, durante os estágios iniciais da 7ª gravidez da rainha. Em janeiro de 1341, o capelão de Filipa, Roberto de Eglesfield, fundou um novo colégio na Universidade de Oxford, chamado Queen's Hall, em sua homenagem, que sobrevive até hoje como Queen's College. Além do Colégio de Oxford, Filipa também patrocinou várias outras casas religiosas e hospitais pelo país. No dia 5 de junho de 1341, Filipa deu à luz seu filho Edmundo, no Palácio Real de Langley, em Hertfordshire. O nascimento de 3 filhos saudáveis em menos de 3 anos ajudou Eduardo III a garantir sua linha de sucessão, mas se tornaria uma fonte de instabilidade para o reino no final do século. Algumas semanas antes, o pequeno Lionel de Antuérpia, de 2 anos, foi prometido em casamento à jovem Elizabeth de Burgh, de 8 anos, que herdaria as vastas propriedades de sua família na Irlanda. No final de 1341, o rei Eduardo voltou para liderar uma campanha na Escócia. De acordo com o cronista francês Jean Lebel, o rei desenvolveu uma paixão pela condessa de Salisbury depois de resgatá-la de um castelo sitiado. Quando ela resistiu aos avanços dele, ele a agrediu violentamente e a deixou inconsciente. A maioria dos historiadores rejeita o relato de Lebel, já que o conde de Salisbury, William Montacute, era um dos amigos mais próximos do rei. Catherine Warner observa que Lebel se referiu à condessa como Alice e não como Catherine, e pode tê-la confundido com Alice de Norfolk, que foi brutalmente espancada até a morte em 1351 por seu marido, Edward Montacute, irmão mais novo de William. Após retornar à Inglaterra em janeiro de 1342, Eduardo concedeu ao seu filho, João de Gante, o condado de Richmond em Yorkshire. Isso anteriormente pertencia ao duque João III da Bretanha, cuja morte, em abril de 1341, causou uma crise de sucessão no ducado que reacenderia o conflito anglo-francês. Em fevereiro, Filipa juntou-se a Eduardo em um grande torneio para celebrar o noivado de seu filho Lionel com Isabel de Burgh. Nessa época, ela estava grávida de muitos meses de sua filha Branca, que morreu pouco depois de nascer, em março. No final da primavera e no verão, o irmão de Filipa, o conde Guilherme II, visitou a Inglaterra para participar de uma série de torneios organizados pelo rei. Entre eles estava o torneio de Justa em agosto de 1342, que reuniu a nata da nobreza inglesa com o objetivo de celebrar o casamento de Leonel de Antuérpia e Isabel de Burgh.
Embora ambos ainda fossem crianças, o rei pode ter decidido formalizar a união para proteger Isabel de um possível rapto, destino que várias herdeiras ricas já haviam sofrido. Filipa recebeu a custódia das propriedades de sua nora na Irlanda até que ela atingisse a maioridade. Isabel juntou-se ao seu marido Leonel e às crianças reais mais novas na casa conjunta ligada à rainha. Em setembro de 1342, Eduardo III interveio na Guerra da Sucessão Bretã, enviando um exército para apoiar a reivindicação de João de Montfort. Enquanto o próprio Eduardo logo partiu para assumir o comando, seus esforços não tiveram sucesso e o renegado Roberto de Artois foi morto em combate em novembro. Eduardo de Woodstock foi oficialmente nomeado regente na ausência do pai, enquanto a rainha Filipa ficou encarregada de cumprir a ordem do rei de enterrar Roberto na igreja de Blackfriars. Em maio de 1343, após retornar à Inglaterra, o rei nomeou seu filho Eduardo como príncipe de Gales. Eduardo III realizou outro magnífico torneio com 300 cavaleiros em Windsor, em janeiro de 1344, embora tenha sido nesse evento que seu grande amigo, o conde de Salisbury, foi mortalmente ferido. Por essa época, a rainha viúva Isabel juntou-se a Eduardo e Filipa em uma caçada, uma indicação da relação mais próxima do rei com sua mãe. Enquanto isso, Filipa ficou grávida de sua filha Maria, que nasceu em outubro de 1344 em Bishop's Waltham, em Hampshire. Em 1344, o rei Eduardo fez sérios esforços para fortalecer sua aliança com seu primo, o duque João III de Brabante, propondo o casamento de seus filhos mais velhos com os filhos do duque. Esses esforços foram abandonados depois que Eduardo não conseguiu obter a dispensa papal para a união de dois pares de primos. Em junho de 1345, o rei voltou sua atenção para a Península Ibérica e propôs casar o pequeno João de Gante, de 5 anos, com a irmã mais nova da rainha Maria de Castela, Leonor de Portugal, que tinha então 17 anos. No mês seguinte, Eduardo propôs a união de sua filha mais velha, Isabel de Woodstock, com o infante Pedro, filho do rei Afonso XI de Castela. À medida que as negociações continuavam até novembro, Eduardo III propôs o príncipe de Gales, de 15 anos, como um pretendente mais adequado para Leonor. Em 26 de setembro de 1345, o irmão mais novo de Filipa, o conde Guilherme II de Hainaut, foi morto enquanto lutava contra rebeldes na Frísia. Embora Guilherme, de 38 anos, tivesse 2 filhos ilegítimos, ele não tinha filhos legítimos com sua esposa, Joana de Brabante. Segundo a lei inglesa, a propriedade de um proprietário de terras falecido, sem um filho homem, era dividida entre as filhas sobreviventes. Como Guilherme tinha 4 irmãs sobreviventes, Eduardo III alegou que Filipa tinha o direito de herdar 1/4 das terras de Guilherme. De acordo com as leis de herança do continente, todos os bens de Guilherme foram herdados por sua irmã mais velha, Imperatriz Margarida. A disputa pela herança de Hainaut levou a tensões entre Eduardo e seu aliado, Imperador Ludovico. O rei Filipe VI apoiou a reivindicação de Margarida com o argumento de que os condados de Hainaut já faziam parte do Sacro Império Romano, enquanto a alternativa fortaleceria seu inimigo inglês. A situação se complicou ainda mais no verão de 1346, quando 5 dos 7 eleitores imperiais votaram para depor Ludovico como imperador do Sacro Império Romano e eleger Carlos de Luxemburgo em seu lugar. Semanas após sua eleição, Carlos e seu pai cego, o rei João da Boêmia, juntaram-se ao exército francês, enquanto Filipe VI se preparava para responder aos ataques devastadores pela Normandia feitos por Eduardo III e o príncipe de Gales em julho. O que se seguiu foi uma vitória devastadora dos arqueiros ingleses contra os cavaleiros franceses na Batalha de Crécy. A batalha resultou na morte de milhares de nobres franceses, incluindo vários parentes da rainha Filipa. A rainha, que estava grávida de muitos meses, foi obrigada a permanecer na Inglaterra e deu à luz seu 10º filho, Margarida de Windsor, em 20 de julho de 1346.
Enquanto seu marido e filho estavam no continente, um exército escocês invadiu o norte da Inglaterra. 3 cronistas flamengos descreveram Filipa reunindo um exército e cavalgando para derrotar os escoceses na Batalha de Neville's Cross, em 17 de outubro, durante a qual o rei Davi II da Escócia caiu em cativeiro inglês. A história de Filipa liderando o exército em Neville's Cross foi repetida pelo historiador Tudor Raphael Holinshed. Também é o tema de uma pintura de 1789 de Benjamin West, encomendada pelo rei Jorge III para o castelo de Windsor. Enquanto Catherine Warner descarta a presença de Filipa em Neville's Cross, citando correspondências em seu nome vindas do acampamento de cerco de Eduardo em Calais. Nos dias 21 de setembro e 23 de outubro, em 1346, Jordan Mitchell Schoonhove argumenta que não era inconcebível que a rainha tivesse realizado essa ação. Ela poderia, ele argumenta, ter navegado até Newcastle upon Tyne para supervisionar o esforço de guerra contra os escoceses antes de retornar a Calais após a vitória. Enquanto o Lionel de Antuérpia, de 7 anos, foi oficialmente nomeado regente durante a ausência de Eduardo III na França, Filipa teria estado em posição de agir em seu nome. Nessa época, Filipa encontrou sua irmã Margarida em Ypres para restabelecer as relações por causa da sucessão de Hainaut. Em março de 1347, o casal real inglês e sua filha Isabel se encontraram com Luís de Mali, que havia se tornado conde de Flandres após a morte de seu pai em Crécy. Embora Luís tenha concordado em se casar com Isabel e reconhecer Eduardo como rei da França, ele fugiu para a corte francesa logo depois. A rendição de Calais, em agosto de 1347, criou as condições para a famosa intercessão de Filipa para poupar os burgueses de Calais, cuja angústia foi memoravelmente retratada pelo escultor Auguste Rodin no final do século XIX. No entanto, Catherine Warner e Lisa Hilton destacam inconsistências no relato de Froissart, como o fato de que Filipa não poderia estar grávida de muitos meses, como os cronistas descreveram. Mesmo que a intervenção de Filipa realmente tenha ocorrido em público, elas argumentam que Eduardo já havia decidido poupar os burgueses. No entanto, a intervenção da rainha permitiu que ele fizesse isso em um gesto aparentemente espontâneo de clemência, ao mesmo tempo em que mantinha uma postura rígida contra aqueles que desafiavam sua vontade. Em outubro de 1347, o cunhado de Filipa, Ludovico da Baviera, morreu aos 65 anos de idade. A morte dele garantiu a posição de Carlos de Luxemburgo, embora em janeiro de 1348, Eduardo III tenha recebido 4 votos dos eleitores alemães que esperavam instalá-lo como um anti-rei contra Carlos. Após Eduardo recusar, a eleição de Carlos foi confirmada em 1349 e, em 1355, ele foi coroado imperador do Sacro Império Romano, Carlos IV. Quando Filipa e Eduardo retornaram à Inglaterra em outubro de 1347, a rainha estava grávida pela 11ª vez. Algumas semanas antes de dar à luz Guilherme de Windsor, em maio de 1348, o rei instituiu formalmente a Ordem da Jarreteira em 23 de abril, dia de São Jorge. Inspirado pela tábua redonda do rei Arthur, Eduardo nomeou 24 de seus companheiros mais próximos como Cavaleiros da Jarreteira, com ele mesmo e o Príncipe de Gales no topo da lista. Segundo a lenda, Eduardo adotou a jarreteira depois que a jarreteira da Condessa de Salisbury escorregou de sua perna em um baile. O rei a pegou e proclamou: "Honi soit qui mal y pense". Isso significa, em tradução, vergonha daquele que pensa mal disso. Os historiadores acreditam que essa história foi inventada no século XV, depois que os homens pararam de usar ligas, e Lisa Hilton argumenta que o lema da ordem se referia à reivindicação dele ao trono francês. O otimismo da corte inglesa no início de 1348 também refletia negociações matrimoniais bem-sucedidas com Castela. Em 1347, os castelhanos haviam concordado, em princípio, com o casamento de Leonor de Portugal com Eduardo de Woodstock. Mas os enviados ingleses sofreram um atraso considerável e, quando chegaram, Leonor já havia se casado com o rei Pedro, o IV de Aragão.
No final de 1347, Eduardo III conseguiu arranjar o casamento de sua segunda filha, Joana, com o infante Pedro, o único filho legítimo do rei Afonso, o 11º de Castela. A Joana, de 14 anos, deixou a Inglaterra no verão de 1348, mas adoeceu e morreu na Gasconha. Ela foi uma entre milhões que sucumbiram à peste negra, a peste bubônica que matou tanto príncipes quanto plebeus enquanto varria a Europa. Nessa época, Filipa e Eduardo também estavam de luto pela morte do recém-nascido Guilherme. Algumas fontes indicam que o casal real também perdeu um filho chamado Tomás de Windsor para a peste. A historiadora Catherine Warner, no entanto, argumenta que Tomás nunca existiu e foi inventado para conciliar os relatos flamengos de que Filipa estava muito grávida em Calais. No final de fevereiro de 1350, Afonso, o 11º da Espanha, sucumbiu à peste e foi sucedido por Pedro, que prendeu e executou a amante de seu pai, Leonor de Guzmán. Isso provocou uma guerra civil entre o rei Pedro e seu meio-irmão ilegítimo, Henrique de Trastâmara, que acabou saindo vitorioso em 1369. Enquanto isso, o rei Eduardo estava irritado com os ataques de piratas contra navios ingleses liderados pelo nobre franco-castelhano Carlos de Lacerda. No dia 29 de agosto de 1350, o rei Eduardo III interceptou e derrotou a frota castelhana na Batalha de Winchelsea, na costa de Sussex. Um grande número de navios inimigos foi capturado e afundado, embora os ingleses tenham perdido um número significativo de homens. O príncipe de Gales e João de Gante participaram da batalha, enquanto a rainha Filipa observava ansiosamente os acontecimentos da costa. Alguns dias antes, o tio de Filipa, o rei Filipe VI da França, morreu e foi sucedido por seu filho, o rei João II. Sua mãe, Joana de Valois, morreu menos de 2 anos depois, em 7 de março de 1352, já perto dos 60 anos. A própria Filipa estava já perto dos 40 anos e já era rainha da Inglaterra há mais de 2 décadas. A rainha não engravidava desde o nascimento do efêmero Guilherme de Windsor, em 1348, mas em 7 de janeiro de 1355, ela deu à luz um filho chamado Tomás, em Woodstock. Mais tarde, naquele ano, Lionel de Antuérpia e Isabel de Burgh deram a Filipa sua primeira neta legítima, em agosto de 1355, uma menina chamada Filipa, em homenagem à rainha. Enquanto isso, a guerra contra a França ganhou nova intensidade e, em 19 de setembro de 1356, o príncipe negro conquistou uma grande vitória na Batalha de Poitiers. O primo de Filipa, o rei João II da França, foi capturado e desfilado pelas ruas de Londres em maio de 1357. O rei, aprisionado, passou o resto de sua vida em relativo conforto no Palácio de Savoy, em Londres, e participou das celebrações da Ordem da Jarreteira em abril de 1358, quando Filipa foi nomeada a primeira-dama da Jarreteira. O evento foi a última grande aparição pública da rainha viúva Isabel, que faleceu em agosto, aos 60 e poucos anos. Pouco tempo depois, Filipa machucou o ombro ao cair de seu cavalo durante uma caçada. Em novembro, Filipa e Eduardo participaram do casamento de sua neta de 3 anos, Filipa, com Edmundo Mortimer. Ele era filho e herdeiro de Roger Mortimer, um cavaleiro da Ordem da Jarreteira e neto homônimo do homem que depois Eduardo II. O casal real se apressou para fazer os preparativos para seus 7 filhos solteiros. E em 19 de maio de 1359, João de Gante se casou com Branca de Lancaster, cujo pai, Henrique de Grosmont, era o Duque de Lancaster e um dos líderes militares mais talentosos de Eduardo. No mesmo dia, a filha mais nova da rainha, Margarida de Windsor, se casou com João Hastings, herdeiro do condado de Pembroke, no sul do país de Gales, e neto materno do primeiro Rogério Mortimer. Quando o rei Eduardo e seus 4 filhos mais velhos voltaram para a campanha na França em outubro, a rainha permaneceu na Inglaterra com a grávida Branca de Lancaster, que deu à luz uma filha em 31 de março de 1360. A menina foi chamada de Filipa em homenagem à avó e mais tarde se tornaria rainha de Portugal.
Após o retorno de Eduardo à Inglaterra em maio de 1360, ele uniu sua casa com a da rainha em um esforço para controlar as dívidas crescentes de Filipa. Os casamentos reais continuaram na primavera de 1361, quando o príncipe de Gales se casou com sua prima recentemente viúva, Joana de Kent. Como Joana estava na casa dos 30 anos e já havia sido casada bigamicamente com Thomas Holland e William Montagut, segundo conde de Salisbury, Filipa e Eduardo inicialmente se opuseram ao casamento. No entanto, eles deram seu consentimento no outono. Na primavera de 1361, a filha de Filipa, Maria de Waltham, casou-se com João de Montfort, o pretendente ao Ducado da Bretanha. João, mais tarde, assumiu o controle da Bretanha, enquanto Maria, de 17 anos, morreu em setembro, poucos meses após o casamento. Sua irmã mais nova, Margarida, seguiu-a para o túmulo algumas semanas depois, deixando Isabel de Woodstock como a única filha sobrevivente de Filipa. Em junho de 1362, o príncipe negro foi nomeado príncipe da Aquitânia e atravessou o canal para assumir o governo da região, para nunca mais ver a mãe. Para marcar seu 50º aniversário, em novembro de 1362, o rei nomeou seus filhos Lionel de Antuérpia, João de Gante e Edmundo de Langley como duques de Clarence, Lancaster e Cambridge, respectivamente. Embora Filipa ainda não tivesse 50 anos, sua saúde se deteriorou rapidamente após a lesão no ombro. Embora seja improvável que Eduardo, o terceiro, tenha permanecido totalmente fiel a Filipa durante as 3 primeiras décadas de casamento, não há registro de que o rei tenha tido filhos ilegítimos. A doença da rainha levou Eduardo a assumir Alice Perrers, da criadagem da rainha, como sua amante permanente. Alice, que nasceu em 1348, deu a Eduardo um filho e 2 filhas entre 1364 e 1366. Dada sua própria incapacidade, Filipa pode ter dado sua bênção ao caso do rei. Registros reais mostram que a rainha ainda era capaz de viajar, embora com menos frequência. Em janeiro de 1365, Filipa celebrou a notícia do nascimento de Eduardo de Angoulême, o primeiro filho do príncipe negro, e Joana de Kent. 6 meses depois, a filha de 33 anos de Filipa, Isabel de Woodstock, casou-se com Angoulême de Coucy. Ele era um nobre francês, até 10 anos mais novo que ela, que foi nomeado conde de Bedford em 1366. Em janeiro de 1367, Filipa recebeu a notícia de que Eduardo e Joana tiveram seu segundo filho, chamado Ricardo de Bordeaux. 3 meses depois, João de Gante e Branca de Lancaster tiveram seu primeiro filho, Henrique Bolingbroke. Filipa não poderia saber, naquela época, que os 2 meninos se tornariam os próximos 2 reis da Inglaterra, Ricardo, o segundo, e Henrique, o quarto. Na época do nascimento de seu filho, João de Gante estava em campanha na Espanha com seu irmão Eduardo. Embora a campanha tenha sido bem-sucedida, o príncipe negro adoeceu gravemente e permaneceu inválido até sua morte em 1376. A própria rainha Filipa estava se aproximando do fim, mas viveu o suficiente para saber da morte de seu filho de 30 anos, Lionel de Antuérpia, que faleceu na Itália em outubro de 1368, pouco depois de seu casamento com sua segunda esposa, Violante Visconti. No mês anterior, a nora de Filipa, Branca de Lencastre, morreu aos 26 anos de idade. Em dezembro, Filipa tentou intermediar o casamento do viúvo João de Gante com Margarida de Flandres, a herdeira de Flandres e de 4 condados franceses. Ela chegou tarde demais, pois o conde Luís de Flandres a informou que Margarida iria se casar com Filipe, o irmão mais novo do rei Carlos V da França. O rei Carlos também era o duque da Borgonha e o fundador de uma das dinastias mais poderosas da Europa no final da Idade Média. As negociações mostram que Filipa continuou politicamente ativa, apesar de sua saúde debilitada. No dia 22 de junho de 1369, Filipa intercedeu em favor de Alice Marchant e Margaret Milbury, 2 mulheres grávidas que enfrentavam a pena de morte por roubo.
Esses foram alguns de seus últimos assuntos a tratar, e ela morreu em 15 de agosto de 1369, aos 55 anos, com seu marido, o rei Eduardo III, e seu filho mais novo, Tomás de Woodstock, ao seu lado. Filipa de Hainaut foi uma das rainhas consortes com o reinado mais longo da história da Inglaterra. Filipa, nascida em uma pequena e ambiciosa dinastia nos Países Baixos, foi rainha da Inglaterra e também parente do rei da França e do imperador do Sacro Império Romano Germânico. Em quase 4 décadas como rainha de Eduardo III, ela esteve quase sempre ao lado do marido, tanto em casa quanto no exterior, como conselheira e diplomata de confiança. Enquanto ela lutava para controlar os gastos na corte glamurosa do marido, os cronistas flamengos a retratam como uma representante eficaz do rei nos assuntos políticos e militares. O reinado de Filipa como rainha testemunhou as primeiras décadas da Guerra dos 100 Anos, incluindo as grandes vitórias inglesas em Crécy e Poitiers, assim como a peste negra e novos surtos de peste. Em uma época de alta mortalidade, Filipa deu ao marido 12 filhos e sobreviveu a 7 deles. Embora nenhum de seus filhos tenha se tornado rei, seu neto, Ricardo II, subiu ao trono em junho de 1377, após a morte de Eduardo III. As Guerras das Rosas, que devastaram a Inglaterra no século XV, seriam travadas entre os descendentes de seu terceiro filho, João de Gante, e de seu quarto filho, Edmundo de Langley. O que você acha de Filipa de Hainaut? Ela foi uma das rainhas mais eficazes da Inglaterra medieval? Ou a influência dela foi exagerada pelos cronistas próximos à sua corte? Por favor, conte pra gente nos comentários. E enquanto isso, muito obrigada por assistir.